Bom dia, meus amigos! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida, em sua família, em sua casa, em seus negócios nesse dia, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na santa e bendita e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu tenho o prazer de dizer que o Senhor Jesus Cristo nos ama, Ele me ama, Ele te ama, você também. É por isso que nós estamos aqui respirando, estamos aqui na presença dEle como salvos, como escolhidos do Senhor. Eu tenho a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo narrado por Lucas, no capítulo 5, que vai falar sobre a pesca milagrosa. Na verdade, eu não vou comentar sobre a pesca, eu vou falar sobre um episódio que aconteceu antes da pesca. Louvado seja Deus. Então, aqui no Evangelho de Lucas, você que tem a sua Bíblia em casa, eu sempre faço questão que você leia na sua Bíblia, porque as Bíblias todas são iguais, louvado seja o nome do Senhor. As Bíblias são iguais, então leia na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 de Lucas, está escrito a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lado de Genezaré. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Louvado seja Deus. Nós podemos ver aqui no início desta passagem, só li o início da passagem sobre a pesca milagrosa. Estou tomando um chá aqui porque a garganta não está muito legal, então eu preparei um chá quente aqui. Glória a Deus. No início do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Lucas escreveu que aconteceu que, apertando a multidão apertava Jesus. Era uma multidão em torno de Jesus, a ponto que a multidão o apertava. Ele se via apertado entre a multidão. Mas diz aqui a palavra que apertando a multidão para ouvir a palavra. Então tinha um propósito nesse apertar a Jesus, nessa situação do povo, da multidão, apertar a Jesus, porque o qual queria estar mais perto de Jesus. O qual queria estar na frente de Jesus, estar do lado de Jesus, estar tocando em Jesus, estar muito perto de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra. É importantíssimo como ouvir a palavra de Deus se faz necessário em nossas vidas. Porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, já falei outras vezes aqui. Nós precisamos nos alimentar diariamente, o nosso corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito precisa alimentar-se da palavra de Deus. E aqui no Evangelho, aqui, glória a Deus, está muito claro, glória a Deus, que a multidão estava ao redor de Jesus, apertando-o, tocando nele, em outras palavras, quem sabe empurrando ele para lá e para cá, porque o qual queria estar mais perto dele. Porque estar perto de Jesus é muito maravilhoso. A irmã Elizabeth, lá de Capinzal, glória a Deus, um abraço, minha amiga, Deus abençoe vocês em Capinzal, Deus abençoe você e sua família, que Deus guarde vocês aí. Jesus, numa certa oportunidade, ele subiu no monte, eu já falei isso, você que lê a Bíblia sabe, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus não subiu ao monte para fazer um camping ali, ficar ali assando carne
e contando histórias. Jesus subiu ao monte para orar, e com certeza era uma noite fria, quem sabe de neblina, e Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Eram 12 apóstolos, eram 12, mas Pedro e Tiago e João não abriam mão de estar com Jesus nas orações. Em nossos dias também há pessoas que gostam de orações e há pessoas que não são muito ligadas à oração, mas aqui nos mostra claramente que Pedro, Tiago e João são mencionados muitíssimas vezes nos evangelhos, que eles estavam sempre presentes com Jesus nos momentos de orações. Quando Jesus subiu no monte, quando Jesus subia no monte, quando Jesus estava em tal e tal lugar, estava junto Pedro, Tiago e João. Os outros também, em outras oportunidades, também estavam. Mas os que eram mais presentes, os mais íntimos, mais ligados no Senhor, era Pedro, Tiago e João. Porque eles eram pessoas que tinham prazer de estar na presença do Mestre e também tinham prazer de estar fazendo orações. Isso é muito importante, glória a Deus, que nós façamos momentos de orações, momentos particulares com Deus, para estar na oração. Louvado seja Deus. Então aqui o povo o apertava para estar na presença do Senhor, para ouvir a palavra. E diz aqui que o povo o apertava para ouvir a palavra e estava Jesus junto ao lago de Genezaré. Jesus não estava em um templo confortável. Jesus não estava numa igreja, num templo confortável, com cadeiras estofadas, com ar-condicionado de primeira qualidade, e as pessoas não reclamam que o ar não está gelando o suficiente. Jesus não tinha um som digital, com microfone sem fio, não. Jesus estava junto do lago de Genezaré. Olha o ambiente. Aonde Jesus está, o ambiente é diferente. Aonde Jesus se faz presente, o ambiente é confortável, o ambiente é acolhedor, louvado seja Deus. É por isso que nós devemos desejar estar com Jesus. É importantíssimo o quanto nós, os salvos, precisamos desejar estar mais tempo com Jesus. Aqui Jesus estava na beira do lago, mas o povo estava ali na beira do lago. Como eu falei, quem sabe estava um vento frio, quem sabe poderia estar uma neblina, quem sabe era um dia nublado, mas o povo estava ali, uma multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 do capítulo 5 de Lucas, que nós estamos meditando, você pode acompanhar na sua casa, diz que e viu estar 2 barcos junto à praia. Olha, estava na praia desse lago de Genezaré. E junto à praia havia 2 barcos. Havia 2 barcos junto à praia. E no versículo 3 diz que, e entrando ele num barco, entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, escolheu o barco de Simão Pedro. Ele pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentado no barco, ensinava o povo, ensinava de cima do barco. Louvado seja Deus. Estratégia de Jesus. Como eu falei, Jesus não tinha um microfone sem fio, não tinha um som digital ali na época, e as pessoas não tinham na cadeira estofada para estar assentado, e muito menos no ar-condicionado. Era na beira da praia, no lago de Genezaré. Ali tinha uma multidão. A multidão apertava muito Jesus. Jesus ficava desconfortável para ministrar. Então, ele viu ali na beira da praia 2 barcos. Ele teve a ideia de subir num daqueles barcos e pedir para que Pedro o afastasse um pouco da praia, para que ele ficasse um pouquinho afastado da praia, para que no barco ele tivesse mais liberdade para olhar para o povo e ministrar. E também uma estratégia. O vento do lago faz com que a voz da pessoa soe mais forte nos ouvidos de quem está na praia. O próprio vento faz isso. A pessoa na área mais baixa ainda faz com que esteja na praia, na areia, tenha mais facilidade para ouvir. Então, o que nos chama a atenção agora é que Jesus
precisou de um barco. Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder para levantar o seu timbre de voz, levantar a sua voz como se fosse um alto-falante. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para mesmo as pessoas que estão mais distantes ouvir a sua voz com clareza. Ele tem poder para trazer as pessoas mais perto dele espiritualmente e falar na alma das pessoas. Mas Jesus, querendo se relacionar-se com os humanos de uma forma humana, ele precisou de um barco. Ele precisou de um barco. Jesus, quando andou na face da terra como humano, ele usou as coisas palpáveis, as coisas perecíveis aqui da terra, para mostrar que ele era humano também. Agora, Jesus precisou de um barco, o barco de Pedro, de Simão Pedro. Ele assentou-se no barco e pediu para que Pedro o afastasse um pouquinho dali da praia. Afastasse alguns metros na água, que daí as pessoas não iam apertar ele. Que ele teria mais liberdade para fazer gestos, para, quem sabe, ele ver mais as pessoas, para ministrar bênção específica para cada um. Seria, quem sabe, uma forma mais prática para ele. Agora, ele estava ministrando no barco de Pedro, louvado seja Deus, e aqui que eu quero meditar um pouquinho. Assentado no barco de Pedro. Só ele e Pedro no barco. Só ele e Pedro no barco. Pediu para que Pedro o afastasse um pouquinho e ficou no barco ali assentado. Dali ele ensinava as pessoas. Mas agora ele estava afastado um pouquinho das pessoas. Mas ele estava pertinho de Pedro. Porque ele pediu, ali no versículo 3 diz, entrando num dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, assentando-se no barco, e ensinava no barco a multidão. Eu penso como que estava o barco de Pedro nesse momento para receber o mestre. Como estava a situação do barco de Pedro para receber o mestre. Imagina você, meu amigo que me assiste, você, minha amiga, meu irmão. Imagine se quando Jesus olhou para o barco de Pedro e mirou no barco de Pedro e subiu no barco de Pedro e pediu para Pedro, sobe aí, Pedro, me leva, mas me afasta um pouco ali. Agora Pedro disse, mestre, por favor, não sobe já. Não sobe já, mestre, não sobe já. Eu preciso fazer uma limpeza nesse barco aí. Depois o senhor sobe. Mas Jesus precisava do barco naquele momento. Imagina agora Jesus subir no barco de Pedro e quando olha para o fundo do barco de Pedro, está cheio de latinha de cerveja. Como é que ficava a reputação de Pedro? Imagina agora Jesus subir no barco de Pedro e olhar no fundo do barco de Pedro, está cheio de toco de cigarro. Imagine Jesus subir no barco de Pedro e olhar no fundo do barco de Pedro uma mochila cheia de papelotes de cocaína, de maconha. Como é que ficaria a reputação de Pedro? Então, o que eu quero dizer é que Jesus não pediu para Pedro fazer uma limpeza no barco para ele entrar. Jesus entrou no barco de Pedro de surpresa. De surpresa. A Bíblia diz, né, que Pedro havia pescado durante a noite. A Bíblia está falando que Pedro, inclusive você pode observar no decorrer do texto aqui, que o assunto é sobre a pesca milagrosa, quando Jesus acabou de ensinar, versículo 4, ele acabou de ensinar e disse para Pedro, vai para o mar alto agora e lançai a vossa rede. E versículo 5, respondendo Simão, Pedro disse-lhe, mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Então, Pedro havia trabalhado a noite toda com os outros pescadores, mas durante a noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Então, eles agora, aqui no versículo 2 diz que então viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Então, não pegaram nada. Pedro, no seu barco, e os demais pescadores lavaram as redes. Louvado seja Deus.
Às vezes você vai pescar, você não consegue pescar, mas nem por isso deve jogar fora a rede. Lava a rede para usar de novo. Às vezes você tenta uma vaga de emprego, mas não consegue, mas não joga fora o currículo. Espera mais um tempo, ora a Deus e leva de novo o currículo. Às vezes você vai numa empresa e pede uma vaga de emprego, e às vezes na hora não tem, mas nem por isso se desespere, nem por isso amaldiçoa a empresa. Espere mais um pouco, ore a Deus, leva o currículo de novo, tenta de novo. A nossa vida deve ser dessa forma, de perseverança. A nossa vida é uma vida que precisa ser constante, a nossa fé, e sermos perseverantes. Agora, louvado seja Deus, Pedro só tinha a rede no barco. Mas como eu falei antes, o barco de Pedro poderia estar cheio de coisas indesejáveis, mas Pedro só tinha as redes e redes limpas. Louvado seja Deus. Mas Jesus, louvado seja Deus, precisa entrar em nosso barco. Como está, meu amigo, o teu barco? Como está a tua casa? Como está o coração? A qualquer momento Jesus pode precisar de você. Aqui Jesus precisou do barco de Pedro, precisou de que Pedro afastasse ele da margem ali. Então, como eu falei, Jesus não mandou Pedro se preparar primeiro, não. Jesus entrou de surpresa na vida de Pedro, entrou de surpresa no barco de Pedro. E o que Jesus viu ali não foram coisas indesejáveis, coisas imorais. Jesus, entrando no barco de Pedro, só viu as redes limpas, mas não viu nenhum peixe. Tanto é que Jesus, que conhecia o coração de Pedro e sabia do que ele havia passado a noite, Jesus sabe o que nós passamos a noite, se estamos com dor de cabeça, se estamos nervosos, se estamos preocupados com alguma coisa. Jesus sabia que Pedro estava muito preocupado em levar o sustento para a sua casa. Jesus sabia que Pedro tentou o sustento durante a noite e não conseguiu. Mas Jesus viu o esforço de Pedro em afastar-se da praia e ficar ali controlando o barco para onde, não levar nem para lá nem para cá. Pedro ficou ali, né? Mantendo o barco na posição em que o mestre pudesse estar pregando. Como eu falei, Jesus não precisaria usar do barco, ele poderia levantar a voz ali com o seu poder, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. A Vera, minha irmã, lá de Capinzal, Deus abençoe, Vera. Deus te abençoe, você e sua família. Jesus agora está no barco de Pedro ministrando, olhando para a situação do barco. Não tinha nenhum peixe, não tinha nenhum lanche que Pedro gastou durante a noite ali. O barco estava vazio, mas Jesus precisava encher esse barco. Agora no versículo 4, Jesus manda Pedro entrar mar alto, para o mar alto e lançar a rede. E daí Pedro disse, olha, nós já tentamos a noite toda, a noite toda tentamos, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, louvado seja Deus. Diante do que Pedro viu, os ensinamentos de Jesus, e a Bíblia não fala nem todos os detalhes, a Bíblia explica, mas quem sabe quantas pessoas foram curadas durante a pregação de Jesus ali, porque a Bíblia diz que nem tudo que Jesus fez foi escrito. Quem sabe quantas pessoas foram libertas de demônios, de enfermidades, de depressão, de problemas durante a pregação de Jesus. Porque quando Jesus está falando, quando Jesus está ministrando para nós, há muitas bênçãos que acontecem ocultamente que a gente nem percebe. Muitas das vezes eu estou ministrando, você está ministrando uma palavra e pessoas estão sendo curadas de um rancor, curadas de uma falta de perdão, curadas de uma raiva de alguém, curadas de depressão e curadas até fisicamente, porque a palavra do Senhor é muito poderosa. Então, o que nos chama a atenção aqui é que Pedro estava disponível para o Mestre, louvado seja Deus. É isso que o Senhor Jesus quer de nós, que nós estejamos disponíveis para ouvir a sua palavra e para fazer a sua vontade. Quando o Senhor requer de nós, quando o Senhor quer que nós oremos por alguém, quando o Senhor quer que nós visitemos alguém, quando o Senhor quer que nós ajudemos alguém, é o Senhor Jesus Cristo usando a nossa vida para abençoar alguém. Aqui, como eu falei, tinha outro barco também, que não era de Pedro.
Mas Jesus atentou para o barco de Pedro. Mas como eu falei, foi de surpresa. E de surpresa o Senhor pode precisar de você. Às vezes o Senhor pode pegar você numa situação que você nem espera. E você tem que ajudar alguém. Você tem que estender a mão para alguém. E às vezes você pensa, mas poderia ser outro. Mas naquele momento só tinha você ali. Mas é assim que Jesus faz. Há muitos momentos que é só nós e Deus. É Deus e nós. E não tem mais ninguém do lado para nós pedir uma opinião, pedir um socorro, pedir uma ajudinha, não. É nós e Deus. É nós e Jesus. Ali agora Pedro ficou do lado de Jesus no barco. Oh, glória a Deus. Imagina, louvado seja Deus, a sensação de Pedro com o Salvador usando do seu barco. Mas glória a Deus que o barco de Pedro estava vazio. O barco de Pedro estava limpo, louvado seja Deus. Até as redes Pedro tinha lavado. Até as redes estavam limpas, estavam prontas, estavam aptas para pescar de novo. Louvado seja Deus. E o coração de Pedro também estava limpo, glória a Deus. É isso que o Senhor Jesus requer de mim e de ti. Que nós estejamos sempre preparados para que quando Ele precisar de nós, quando Ele nos chamar, quando Ele nos incumbir de fazer alguma coisa na sua obra, no seu reino, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronto, pode me enviar. Me usa nas tuas mãos, Senhor. Me usa nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu posso ver aqui, meus amigos, meus irmãos, é coisa boa o que acontece quando Jesus entra no barco. Aonde Jesus entra, eu vou repetir, aonde Jesus entra, coisas boas acontecem. Quando Jesus entra na vida do casal, o casamento é abençoado. Quando Jesus entra na família, a família é abençoada. Quando Jesus entra no negócio, o negócio é abençoado. Jesus quer que nós prosperemos, mas para isso precisamos convidar Jesus para entrar em nosso negócio, para entrar em nossa empresa, para abençoar a nossa empresa, a nossa renda. Precisamos partilhar dessas coisas com Jesus. Aqui, Jesus entrou no barco de Pedro e abençoou o barco de Pedro. Ele viu que o barco de Pedro estava precisando, era de peixe. Ele viu que as redes estavam limpas, mas o barco estava vazio. Agora Jesus diz no versículo 4, quando acabou de ensinar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia-se as redes. Louvado seja Deus. Durante a noite nada apanharam. Naquela região de mar não tinha peixe. Mas agora Jesus ordena os peixes que venham para aquela região. E Pedro lançando a rede com os seus colegas de pescaria. Eles encheram as redes, chegavam de se rasgar as redes, tão cheia que estava. Louvado seja Deus. Eu volto a repetir. Aonde Jesus entra, as coisas boas acontecem. Deixa Jesus entrar na tua vida. Abra o teu coração para Jesus entrar em tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 2, fala a história de um casamento em Caná da Galileia. Era um simples casamento. E Jesus não tinha operado milagres ainda. Era no início do ministério de Jesus. Mas quando Jesus entrou naquele casamento, capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas em Caná da Galileia, Jesus entra naquele casamento e acabou o vinho, que era o símbolo da alegria. E alguém veio e falou para a mãe de Jesus, olha, acabou o vinho, vai ser uma vergonha agora a continuação da festa sem o vinho. Aí a mãe de Jesus vai e fala para Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. Havia ali 6 talhas de pedra. E Jesus mandou encher aquelas talhas de água até em cima. Depois você conhece a palavra. Jesus mandou pegar aquela água e levar para o mestre-sala. Para o recepcionista,
Como é que é? A pessoa que comandava a festa ali, o mestre-sala, o organizador da festa. Essa pessoa, quando provou aquela água transformada em vinho, disse para o garçom: puxa vida, você fez uma coisa errada. Primeiro a gente serve o vinho bom e deixa o inferior para o final. Mas você serviu só o inferior, agora que veio o vinho bom. É porque Jesus tinha entrado no casamento. Jesus tinha entrado na festa. Aonde Jesus entra, as coisas boas acontecem. Jesus entrou no casamento, ele foi convidado para estar ali. Porque a Bíblia diz que foi também convidado Jesus e seus discípulos para aquelas bodas, para aquele casamento. Ele entrou ali e operou um milagre. Ele entrou naquele casamento e trouxe alegria. Ele entrou naquele casamento e trouxe provisão. Louvado seja Deus. Ele transformou a água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos em Lucas, no capítulo 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era aquele cobrador de impostos, as pessoas não gostavam dele. Mas ele tinha desejo de conhecer a Jesus. Então ele subiu numa figueira brava, que tinha, os historiadores dizem que essa figueira brava tinha espinhos, mas ele subiu nessa figueira brava e ficou esperando Jesus passar por baixo, porque ele era de pequena estatura, ele era baixinho, e ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Então ele subiu na figueira brava e ficou esperando Jesus passar. E Jesus, quando chegou embaixo da figueira, ele disse: Zaqueu, chamou pelo nome, porque Jesus conhece o meu e o teu nome, sabe o nosso CPF, nossa data de nascimento, sabe o nosso endereço, sabe o nosso CEP da rua. Jesus sabe tudo, o nosso número de celular, ele sabe de cor e salteado. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Eu quero entrar e pousar na tua casa. Oh, glória a Deus. Lá a administração teria que ser grande. Não bastava Jesus entrar. Ele tinha que pousar, ele tinha que passar a noite ensinando Zaqueu. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Zaqueu desceu daquela árvore e recebeu Jesus com alegria. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E entrando na casa de Zaqueu, ele passou a noite ali. Eu creio que Jesus não entrou na casa de Zaqueu somente para dormir. Ele entrou ali porque Zaqueu precisava. Ele conhecia o coração de Zaqueu. E durante a noite ele ensinou a Zaqueu a palavra. E quando no clareado do dia, Zaqueu disse: mestre, realmente, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Em outras palavras, Zaqueu se converteu de uma forma tão profunda que teve a vida transformada numa noite com o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! E você, quantas noites já tem passado na presença do Senhor? Como é que está a transformação da sua vida? Zaqueu teve a sua vida transformada. E Jesus disse: Zaqueu, hoje veio salvação para esta casa. Zaqueu era religioso. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido tanto falar de Jesus que ele correu e subiu nessa figueira para conhecer pessoalmente. Mas ele era uma pessoa que conhecia as Escrituras e também sabia que Jesus era um enviado de Deus. Ele era uma pessoa religiosa, mas ele precisava aceitar Jesus. Ele precisava aceitar Jesus como Salvador. Agora Zaqueu aceita Jesus como Salvador. Aceita Jesus na sua casa. Aceita Jesus nos seus negócios. Promete para Jesus que da riqueza que ele tinha, ele ia dar metade para os pobres. E aqueles que, se ele, porventura, ele se achava que não tinha logrado ninguém. Mas ele disse: se eu defraudei alguém, se eu logrei alguém nos negócios, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: isso mesmo. Hoje chegou salvação nessa casa, louvado seja Deus. A salvação chega quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 14, fala quando Jesus entrou na casa de Pedro. Diz que Jesus chegou e entrou na casa de Pedro, mas quando Jesus chega e entra na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro deitada com febre. A sogra de Pedro não estava bem. Estava deitada, estava com febre. Estava debilitada. Porque ela não só estava com febre. Ela não sei se estava com resfriado, ou com uma gripe muito forte, ou com uma pneumonia. Ela estava de cama, acamada com febre.
E Jesus entrando na casa de Pedro, a Bíblia diz, Mateus 8,14, que entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro que não estava bem. Mas ele pegou na mão da sogra de Pedro, repreendeu a febre, e a sogra de Pedro foi curada na hora, glória a Deus. E a Bíblia diz que ela levantou-se da cama e veio servir a Jesus e as demais pessoas. Ela levantou-se da cama com toda disposição. E veio arrumar a mesa, e veio servir o café, e veio fazer aquela refeição gostosa para Jesus e os discípulos. Louvado seja Deus. Por que esse milagre aconteceu? Porque Pedro deu liberdade para Jesus entrar na casa dele. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, as coisas boas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia de você convidar a Jesus para entrar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo 28, que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi para uma região chamada Gadara. Encontrou ali um homem gadareno que estava possuído por demônios. Mas quando Jesus entra naquela região dos gadarenos, uma região, podemos dizer assim, uma região onde o cristianismo não penetrava, um povo que não buscava a Deus. E ali os demônios tinham liberdade para agir. Estava ali um homem gadareno que era possuído por milhares de demônios. E ele não ficava mais em casa. Era um homem que tinha família, mas ele estava possuído. E ninguém o podia libertar. A Bíblia diz que as pessoas amarravam ele com grilhões e com correntes e com algemas. O inimigo tomava ele, o demônio tomava ele quebrava tudo em pedaços. E vivia nos cemitérios, gritando durante a noite, vivendo nu nos cemitérios, e se feria com pedras. Mas agora Jesus entrou na região de Gadara, é onde Jesus entra, o milagre acontece, é onde Jesus entra, a libertação acontece, é onde Jesus entra. Louvado seja Deus, a salvação, a transformação de vida. Jesus entra na região de Gadara. E logo aquele gadareno já veio ter com Jesus. Aquele endemoniado viu que o demônio os demônios iam ser expulsos dali. Ainda eles pediram para Jesus que eles queriam entrar numa manada de porcos. E Jesus permitiu. E era em torno de 2.000 porcos. Eles correram e se afundaram no mar e morreram todos afogados. Mas aquele homem foi liberto, louvado seja Deus. Jesus repreendeu os demônios da vida daquele homem, glória a Deus. Como a Bíblia fala, o endemoniado gadareno, não menciona o nome dele, mas a Bíblia diz que quando Jesus ficou alguns dias naquela região, por ali, visitando pessoas e pregando a palavra, e curando pessoas e salvando pessoas, louvado seja Deus, mas quando Jesus entrou no barco para voltar para a região que ele morava, aquele homem queria vir com Jesus. Estava são, estava bem vestido, estava transformado. Ele disse, ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus, ele queria estar junto com Jesus. A transformação que ele recebeu, a libertação que ele recebeu, foi muito gloriosa. Agora ele queria estar com Jesus. Ele não queria abrir mão de Jesus. Quando você encontra Jesus, quando você conhece Jesus, você não quer se afastar de Jesus. Mas Jesus disse, meu amigo, meu querido, volta para a tua família e fala para os teus familiares, fala para os vizinhos, fala para toda essa região aqui, as grandes coisas que o Senhor fez na tua vida, louvado seja Deus. E aquele homem voltou e foi um grande missionário naquela região. Por quê? Porque ele contou e ele testemunhou da vida que ele levava e da vida que ele tinha agora. Louvado seja Deus. Aonde Jesus entra, as coisas boas acontecem. Os milagres acontecem. A salvação acontece. Louvado seja Deus. Para encerrar, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 38, Jesus entrou na casa de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, era um príncipe da sinagoga, era um grande líder da sinagoga dos judeus naquela época. Um homem que tinha todo o conhecimento da lei de Moisés. Mas a sua filha, a filha única, de 12 anos, estava enferma. E depois acabou vindo a óbito. Foram chamar Jesus, Jairo foi chamar Jesus. Mas até que Jesus vai para a casa de Jairo, Jesus vai parando pelo caminho, curando pessoas, salvando almas, transformando vidas. E nesse período,
a menina de Jairo entra em óbito. E quando Jesus estava próximo da casa de Jairo, mas Jesus disse que ia lá. Os criados de Jairo vieram até Jairo e disseram, não incomodem mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas Jesus, ouvindo aquela palavra, Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. E Jesus vai indo, e a multidão vai o apertando até que Jesus chega na casa de Jairo. O povo já estava lá, chorando, se queixando, e os pranteadores já estavam lá, mas Jesus disse, saia todo mundo daqui. E foi para o quarto, somente com Jairo, Pedro e Tiago e João. O que eu falei antes? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, aqueles colegas de oração de Jesus. Jesus não deixou senão a Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E foram no quarto, aí Jesus fez a ministração. Jesus nem precisava de fazer oração. Jesus tocou na menina, pegou na mão da menina e disse, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou e Jesus disse, dai a ela de comer, porque viu que ela estava enferma, estava debilitada, né? E a menina foi ressuscitada, louvado seja Deus, porque Jesus entrou na casa de Jairo. Ele era um príncipe da sinagoga, ele era um homem de muita escolaridade e muito entendido da lei, mas faltava Jesus entrar na sua casa, faltava Jesus entrar na sua família, faltava Jesus entrar na sua vida. Então hoje é o dia, agora é a hora. Peça aí, Jesus entra na minha vida. Jesus entra na minha casa. Anda comigo, Jesus. Deixa eu andar contigo. Faz parte da minha vida, Jesus. Faz parte da minha família. Jesus entra no meu barco. Jesus entra no meu carro. Jesus entra na minha casa. Jesus entra no meu departamento comercial. Jesus entra na minha empresa. Jesus entra nas minhas vendas. Jesus entra no meu ministério. Pede para Jesus entrar. E Jesus vai entrar. Como ele entrou no barco de Pedro. Ele olhou, viu a situação que o barco estava vazio, mas as redes estavam limpas. Ele olhou no barco de Pedro e viu que não tinha nada que comprometesse a reputação de Pedro ali. Ele viu que Pedro era merecedor da bênção. Jesus vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa e vai ver que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa de bem. Ele vai te abençoar. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra que o Senhor falou comigo primeiramente. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso para conosco e quando nós abrimos nosso coração, o Senhor entra e faz morada e faz maravilhas. Eu peço, Senhor, abençoa cada um dos meus ouvintes. Abençoa a irmã Elizabeth que esteve conosco nessa transmissão e mais pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Abençoa, dá saúde, cuide e guarda de cada um. Abençoa a família de cada um. Que as tuas bênçãos, Pai, estejam presentes. Que o Senhor possa entrar na vida de cada um e fazer uma transformação, uma libertação. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Dá saúde para aquele que não está bem de saúde. Abençoa a casa, a família de cada um. Abençoa o carro, abençoa o negócio. Abençoa a empresa, abençoa a vida dos que estão me ouvindo. Pai, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, meu irmão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.